Boa noite. Que a paz do Mestre esteja conosco, que a sua luz nos ilumine, porque não temos tanta luz assim, né? Mas ele diz que temos luz, só que ainda não brilha como a dele. E é esse Mestre que deixa as suas histórias no Evangelho, que chegam até nós nos dias de hoje, meio que deturpado, meio que modificado. Mas a essência em si permanece. Muda-se uma coisa aqui, outra acolá, mas a essência permanece. Não conseguiram, não vão conseguir alterar a essência dos ensinamentos que ele nos deixou ao longo do seu ministério. E nos evangelhos que ele nos traz, pelos seus discípulos, pelos seus apóstolos, hoje nós vamos abordar o mesmo tema da quarta-feira, que é fora da caridade não há salvação. Esse tema, fora da caridade não há salvação, é uma resposta a uma colocação na época de Kardec, da Igreja Católica, que dizia que fora da Igreja não há salvação. Então a espiritualidade faz esse contraponto, que a Igreja, na realidade, é apenas uma instituição, mas a caridade é um dom do Espírito. E essa caridade, que é um dom do Espírito, precisa ser trabalhada. Ela não vem pronta. Ela não chega até nós totalmente elaborada, bastando nós pegarmos e colocarmos em prática. E tem o seu motivo para não chegar pronta. Porque cada um de nós somos um. Mesmo quando nós somos da mesma família, somos espíritos diferentes. E a família é a primeira forma de caridade. Porque tem família que é difícil, hein? Não é fácil. Você trabalhar com aqueles seus irmãos, com os seus pais, com os seus parentes, precisa treinar muito a caridade. E a caridade é um processo de trabalhar realmente. Saber o momento de calar, saber o momento de se afastar, saber o momento de abordar um tema delicado, para que não aconteça conflitos que gerem mais distúrbios e maiores problemas do que já existem. Isso se espalha por todo o nosso dia a dia. Não só na família, mas também no trabalho, na rua, aqui na casa, em onde nós estivermos, nós precisamos começar a exercitar em nós esse dom que nós possuímos, que é inato em nós, que é a mansuetude. Quando nós tendemos a responder e reagir com ferocidade, com violência, com agressividade, nós já podemos compreender que mesmo que reajamos dessa forma, nós temos a capacidade de meditar e ao mesmo tempo nos policiarmos para não sermos tão agressivos e estamos sendo caridosos conosco mesmo. Mas no Evangelho de Jesus, que nos traz aqui o capítulo 15, tem a passagem que fala da volta de Jesus para o julgamento final. E essa passagem, quando nós lemos sem um conhecimento com um olhar mais aberto, nós achamos que a vinda de Jesus será um momento de alegria e de felicidade. Mas, se olharmos direito no Evangelho, não será um momento de alegria e de felicidade. Será um momento de grande preocupação, de grande desespero. Por quê? O que está escrito ali? Está assim: quando Jesus retornar, com toda a sua majestade, com toda a sua luz, com todo o seu brilho, acompanhado pelos anjos, que o ajudarão a separar os bons dos maus, os cabritos das ovelhas. Uns à esquerda, outros à direita. Já começa a separação. Quando nós olhamos essa separação, nós esquecemos que todos nós somos filhos de Deus. E, portanto, não se justifica separar a esquerda e a direita. Muito menos Jesus presidindo esse tipo de atitude. Mas vamos avançar e analisar um pouco melhor essa passagem.
Porque nós vamos ficar preocupados, todos nós aqui, se nós vamos ficar à direita ou se vamos ficar à esquerda. Eu quero ficar à direita. Quem aqui quer ficar à esquerda? Ninguém. Por quê? Porque os da direita herdam o reino dos céus. Os mundos felizes, os mundos celestes. Os da esquerda estão jogados ao inferno eterno, onde haverá pranto e ranger de dentes. Portanto, ao lermos essa passagem na Bíblia, no Evangelho, nós queremos ficar à direita. E aí dizem que para ficar à direita é necessário praticar a caridade. Precisamos ser caridosos. Mas para sermos caridosos, é preciso ter em nós esse campo de amor, de piedade, de observação, para que eu possa trabalhar aquilo que chamam de caridade. Mas o que é necessário para nós nos salvarmos de acordo com o que está no texto? Está na passagem da seguinte forma: vinde abençoados do meu Pai, para o reino que está preparado para vocês desde o princípio do mundo. E aí, Jesus vai dizer, segundo o Evangelho, que quando ele teve fome, alguém deu de comer a ele. Que quando ele teve sede, alguém deu de beber a ele. Quando ele estava sem roupas, nu, alguém o cobriu. Quando ele estava doente, alguém foi visitá-lo. E quando ele estava preso, também alguém foi visitá-lo. Mas eles não entenderam essa passagem e perguntaram a Jesus: Mestre, quando é que nós te demos de comida? Quando é que nós te demos de beber? Quando é que nós te abrigamos? Quando é que nós te vestimos? E quando é que estavas doente e nós fomos visitá-lo e quando estava preso também? Jesus, o rei, responde que quantas vezes fizemos isso a um dos pequeninos, a um dos pobres e expropriados, estávamos fazendo a ele. É claro que, se olharmos de uma forma, no raciocínio de hoje, há uma certa fantasia aí. Porque o que o mestre está nos ensinando nessa passagem? Que precisamos olhar para o outro nas necessidades que ele possui, mas além daquilo que nós estamos vendo, como estamos nos vendo agora, a pobreza, a miséria, a fome, a doença, a sede, o abandono, a solidão, o desprezo, transformamos hoje para os tempos de hoje a depressão, a angústia, a solidão, o desespero, o abandono. É a mesma coisa. Mas o Mestre Jesus está nos dizendo que aquele que tem fome, não apenas da comida, mas aquele que tem fome do conhecimento da vida espiritual, alguém tem que dar essa comida para ele. Dizer a ele que existe um outro momento em que, como Espírito, nós nos abasteceremos do amor divino. Mas se nós só dermos o pão do dia a dia, material, ele continuará com fome como espírito, como alma, solitário, abandonado, triste, depressivo. Quando alguém tem sede da luz divina, da luz do amor, do ensinamento, nós precisamos levar isso para ele. Além de dar a água que dessedenta o corpo físico. Quando está desabrigado, como espírito, como alma, quando se sente sozinho, quando se sente totalmente cercado de nuvens escuras, onde ninguém o compreende, é preciso abrigá-lo no Evangelho do Mestre. Dizer a ele sobre essa mensagem. Quando está nu, isto é, ainda não se vestiu das roupas das núpcias, que é trabalhar o seu próprio eu para participar do festim de bodas, que é o convite para o reino dos céus, nós precisamos vesti-lo com a roupa nupcial. E quando está doente, não apenas do corpo físico, porque todos nós adoeceremos ou estamos doentes. Mas é preciso mais do que isso. Quando estamos doentes da alma, quando tudo é negro, quando tudo é cinza, quando não há expectativa de que algo possa trazer para mim
a capacidade de entender o que eu sou, se eu não receber uma visita de um outro que sabe o que dizer para essa alma enferma, ele ficará no abandono. Então o Mestre Jesus está nos estendendo um pouco mais essa abordagem. Mas ele também diz que aqueles que não fazem isso, aqueles que não dão pão, aqueles que não dão a água, aqueles que não vestem, aqueles que não visitam o doente, aqueles que não abrigam o que sofre, esses serão afastados, serão recolhidos, para que possam novamente reencarnar, nascer de novo. Essa passagem fica mais clara para que eu possa trazer essa abordagem para vocês. Quando Jesus foi crucificado e através da traição de Judas, quando perguntam o que será de Judas após Jesus ter desencarnado, o Mestre Jesus diz que Judas terá que recomeçar. Não há inferno. Não há condenação eterna. É tudo um recomeço. E Judas recomeça. E reencarna, e reencarna, e reencarna. Reencarnações difíceis. Muito difíceis. Até que consegue encontrar aquilo que realmente precisava em relação a trabalhar junto a Jesus. Hoje, Judas, que nós malhamos no sábado de Aleluia, espancamos, não é o Judas de hoje. O Judas de hoje chama-se Judas o Redimido. Aquele que recomeçou. Aquele que fez jus estar ao lado do Mestre, trabalhando na espiritualidade. Portanto, quando nós não socorremos aqueles que estão famintos, aqueles que estão com sede, aqueles que estão nus, aqueles que estão doentes, aqueles que estão prisioneiros da sua própria alma, nós deixamos de socorrer, como o Mestre nos disse, aquilo que ele nos ensinou. Deixaste de usar o ensinamento que eu dei a vocês para que pudessem trabalhar com o próximo. Isso é ser caridoso. Então esse quadro que Mateus nos traz sobre o juízo final, ele é preocupante. Mas como nós sabemos que o Mestre Jesus não retornará, e como é que você afirma isso, Antônio? Que o Mestre não voltará. Porque ele mesmo disse. O que está lá no Evangelho? Vinde a mim, porque eu já vim. Agora vocês terão que vir até mim. Quando o Mestre veio e trouxe a sua mensagem nos últimos 3 anos, ele deixou muito claro que ele iria preparar outras moradas na casa do Pai. E está preparando outras moradas na casa do Pai. E cabe a nós irmos até ele, através do seu evangelho, dos seus ensinamentos. Então não é de admirar que o medo desequilibre muitas pessoas. O medo de ficar à esquerda. O medo, quando esse dia chegar do juízo final, é assustador. Mas para nós que começamos a ter esse entendimento, é um momento como qualquer outro. Porque todos nós temos o nosso juízo final. Ou não temos. Todos nós desencarnamos. É o momento do nosso juízo final. Ao fechar os olhos, sair do corpo, é o nosso julgamento. É o juízo final daquela alma, daquele que ali está deixando o seu corpo. E toda a sua vida passará por ele, para que saiba onde acertou e onde errou, e o que tem que reparar. E onde vai reparar. E com quem vai reparar. Então, as leis divinas são para todos nós. Não há exceção. Não há preferidos. Não há ninguém que possa dizer que o Pai ama mais a mim do que ao outro. Não. Somos todos criados da mesma forma. E todos nós temos as nossas jornadas de aprendizado. E em cada jornada nós vamos aprendendo até com os nossos erros. Portanto, meus queridos e minhas queridas,
por pior que seja o encarnado, o ser humano que habita esse planeta, ele tem a mesma origem divina. Só que está em um momento ainda muito, muito voltado para si mesmo. O outro não importa. Não importa se eu tenho que massacrar o outro. Eu quero para mim. E nós vamos entender isso quando o doutor da lei desafia Jesus. Lembrem disso. O doutor da lei desafiando o mestre. Mestre, o que eu tenho que fazer? Como eu devo trabalhar para que eu possa entrar na vida eterna? Um doutor da lei perguntando isso para Jesus, que sabe todas as leis que ali estão escritas? E Jesus pergunta a ele, o que é que está escrito na lei? Eu pergunto a nós todos, o que é que está escrito no Evangelho? Vai lá e lê. Como você interpreta a lei? Como eu interpreto o Evangelho? Porque a minha interpretação é diferente da interpretação dos demais. E a minha interpretação, ela vai se melhorando à medida que eu aprendo a interpretar. Então eu vou rir de mim mesmo, da minha primeira interpretação há 15 anos atrás, 20 anos atrás, e como eu interpreto hoje. Eu cresci, eu evoluí, eu melhorei. Eu tenho olhos para enxergar o que eu não via antes. Então o doutor da lei responde para Jesus: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Percebem, não é um Deus só. É o Deus de cada um. Como eu entendo Deus? Como é que eu entendo Deus com o meu coração? Como é que eu entendo Deus com a minha alma? Como é que eu entendo Deus com as minhas forças de agora? E como é que eu vou trabalhar esse entendimento? E como é que eu vou usar com o próximo? Então, essa fala do doutor da lei, que queria pegar Jesus em uma armadilha, esclarece para nós e nos liberta daquilo que consideramos pecado, daquilo que consideramos que estamos sendo traidores do Mestre, que estamos sendo ingratos com Ele, que estamos desafiando Deus que por isso não nos ama. Não. Cada um tem o seu momento, e esse momento vai mudando ao longo do tempo. E Jesus responde para esse doutor da lei: faz isso e você viverá tomando posse na vida eterna. Ama a Deus de todo o teu coração. Ama a Deus de toda a tua alma. Não pregue isso para os outros, faça você. Mas mesmo assim, um doutor da lei não aceita qualquer resposta. Porque ele está acostumado a sair vencedor dos debates, porque ele é o doutor. E dessa forma, ele pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? E essa pergunta, ela é extremamente capciosa. Porque o mestre foi levado a de responder a ele sobre quem é o próximo. E é nesse momento que o mestre Jesus vai falar da parábola do bom samaritano. Mas antes de entrar na parábola, resumindo, eu quero dizer assim: enquanto nós, seres humanos, estamos predominantemente presos no nosso ego, na nossa personalidade, no nosso individualismo, nós somos escravos de nós mesmos. Não precisa ninguém nos escravizar. Nós fazemos isso. Nós somos carcereiros da nossa própria alma. Nos prendemos em uma cela de egoísmo, não me importa o mundo, tudo que eu precisar eu coloco aqui dentro e jogo a chave fora. E é dessa forma que nós acreditamos que para nos salvarmos daquilo que nos ensinaram como é um inferno, ou na doutrina espírita o que é a região umbralina, o que é vale de sofrimento, nós pensamos e acreditamos, porque é fácil, que basta praticar caridade. Vou ser caridoso, porque isso me dá o reino dos céus. Vou ser bondoso, porque eu estou quites com Jesus. Eu sigo os mandamentos do Mestre. E o Mestre vai nos ensinar que não é assim. Porque na medida que nós vamos aprendendo a amar, nós vamos nos libertando dessas amarras que são dolorosas, machucam,
ferem, doem muito. Nós vamos nos libertando, porque estamos trabalhando o nosso eu. Estamos começando a trabalhar pontos de possível bondade em nós. E percebendo o quanto nós somos egoístas ou indiferentes, ainda em nós, mesmo quando estamos já entendendo o Evangelho parcialmente de Jesus. E vamos experimentando a alegria da liberdade. Muitas vezes, algumas pessoas perguntam para mim assim: Antônio, vocês não têm problemas? Porque vocês vêm aqui e fazem preleção, atendem as pessoas, orientam, atendem a espiritualidade. Parece que a vida flui serena para vocês. Não falam de dor, não falam de problemas econômicos, não falam de problemas da família. Parece, só parece. Só parece. Porque nós temos sim. Não estamos isentos. Não estamos livres das provas da encarnação. Filhos ficam doentes. Entes queridos morrem. Temos problemas financeiros. Temos problemas de moradia. Mas nós sabemos que isso é passageiro. Que isso termina. Que isso tem um final. E temos que saber passar por esses momentos difíceis que todos nós passaremos, de uma forma ou de outra, com serenidade, confiança. Há pouco tempo, dando uma palestra lá no Antônio Carlos, lá no centro da cidade, uma casa espírita, eu fiz uma palestra sobre tudo passa. No final da palestra, uma senhora me procurou e falou assim para mim: você salvou a minha vida. A gente ouve essas coisas, tá? E eu disse, por quê? Porque essa seria a última palestra que eu iria assistir, porque eu iria me matar logo que chegasse em casa. Mas como você disse, e eu entendi que tudo passa, eu sei que essa minha dor, esse meu sofrimento vai passar e eu não preciso antecipá-lo diante daquilo que eu pensava que seria o melhor. Então é dessa forma que quando nós levamos, mesmo numa palestra, numa preleção, uma palavra de conforto e de caridade, atingimos almas, corações que sequer imaginávamos que passariam por isso e receberiam esse alento, esse néctar de esperança. Portanto, fazer o mesmo que o samaritano discriminado, samaritano detestado, fez em relação ao seu próximo, que era judeu, que era seu perseguidor e seu inimigo até hoje. Os samaritanos são odiados pelos judeus. Não são considerados judeus, são considerados inimigos. Então o sacerdote, nessa parábola, quando esse judeu foi assaltado, espancado quase até a morte, descendo para Jerusalém, Jesus diz que passa um sacerdote. O que ele está dizendo para aquele povo que não precisava esclarecer, mas vou esclarecer aqui? O sacerdote é aquele que serve como intermediário entre Deus e o povo. Esse é o sacerdote. É aquele que no templo vai oferecer sacrifícios e vai ensinar a lei e vai manter a santidade do culto. Esse sacerdote, quando viu o seu irmão espancado quase à morte na estrada, não o socorreu, passou bem longe. Então não é o que a lei e o povo diz, mas sim aquilo que eu sou. Egoísta, individualista, não se importa com o irmão. Passa o levita. Quem é o levita? Levita é descendente da tribo de Levi. O que é que o levita faz? Ele é escolhido por Deus para servir no culto e no tabernáculo, na parte mais sagrada do templo. E vive em união com Deus e com o serviço sagrado. Esse também passou e não socorreu. E aí passa quem? O samaritano. Considerado impuro, isto é, condenado ao inferno eterno, segundo o julgamento dos judeus.
Esse samaritano, que é impuro, passou ali, se encheu de compaixão, cuidou do seu inimigo, que era judeu, tratou as feridas, levou para uma estalagem, pagou e disse: se gastar mais do que eu te dei, na volta eu te compensarei com aquilo que gastou a mais. Essa é a parábola. Para responder ao doutor da lei, quem é o meu próximo? Jesus não se perde em conjecturas fúteis, banais. Não vai dizer que o próximo é você mesmo, como a gente fica explicando por aí, sem analisar. Que o próximo é aquele que está na tua família. Não. Jesus ainda pergunta, qual dos três, o sacerdote, o levita e o samaritano, é próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? Não tem outra resposta, meus amigos. O doutor da lei foi encurralado serenamente. E ele teve que dizer, aquele que usou com o outro de misericórdia. O judeu, o sacerdote, o levita já estavam fora. Era o samaritano. E Jesus responde para o doutor da lei, vai e faz o mesmo, porque você não faz. O subentendido dessa frase é isso. Vá e faça você, porque você não faz. Você é semelhante ao sacerdote e o levita. É nesse sentido que a caridade de Jesus chega até nós. Quando nós trabalhamos com o outro, mesmo que não possamos dar nada. Mesmo que não possamos fazer nada além de uma simples oração por aquele. Não se trata da doação que nós estamos acostumados e é necessário. Tem pessoas que passam fome, pessoas que passam frio, pessoas que estão desabrigadas. É necessário a ajuda material. Mas não é dessa caridade que o mestre está falando. Porque essa caridade ela está disfarçada em uma pretensa recompensa do futuro. Eu estou doando porque no final da minha existência tudo isso contará a meu favor. Esse é um pensamento egoísta. Que nós devemos doar, socorrer e ajudar, sim, mas porque nos faz bem. Por isso. Então, o sentido exato da caridade é a libertação do espírito. Como nós entendemos isso? Porque aquele doutor da lei, ele era individualista, ele era invejoso. Quem aqui não é? Ciumento. Alguém não é ciumento aqui? Maledicente. Ardiloso, astuto, moralmente inferior a Jesus, e ele se nega a amadurecer, ele não quer aprender com Jesus. Por isso ele questiona o tempo todo. E o mestre não perde tempo com ele. Porque aquele que não quer aprender, aquele que não quer ajuda, é perder tempo. Insistir com ele. Tem que esperar o momento da responsabilidade, o momento da autoconsciência de olhar para trás e ver que teve sim os momentos em que foi acolhido, em que foi recebido, em que foi cuidado, mas não aceitou. E é dessa forma que nós vamos compreender que a mensagem de Jesus não se cansa de recomendar humildade e caridade. Em espírito. Nós, quando trabalhamos com os espíritos que muitas vezes estão com vocês, ou conosco mesmo, também não estamos isentos, nós trabalhamos com humildade e caridade. Nós os respeitamos, por mais agressivos e violentos que sejam. Nós os respeitamos. Nós procuramos devolver a eles a dignidade que eles perderam. Não os tratamos como espíritos que são obsessores e, portanto, merecem ir para os umbrais, para as regiões de ranger de dentes. Nós os recebemos com muito respeito. Então, orgulho e o egoísmo é isso que nós vamos aprendendo ao longo da nossa existência para aprendermos a combater. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Mais uma vez, o nosso doutor da lei. Qual é o grande mandamento da lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Por que eu vou ficar discutindo com Jéssica, com Laura, com
como ela tem que amar Deus. Da minha forma? Não. Da forma do coração, da alma e do entendimento. Portanto, não interferimos no outro. Deixe o outro seguir a sua jornada, a sua caminhada. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, que é parecido com o primeiro, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. 2 mandamentos que Jesus nos deixa, porque contém toda a lei e todos os profetas. Não se percam lendo as leis do Velho Testamento, os profetas. Não. Faça isso. E estarás cumprindo a lei, as leis naturais, as leis de Deus. Amar a Deus e todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, é praticar a caridade conosco mesmo. E todas as vezes que nós sentimos o conforto, a presença, o carinho dos enviados do Senhor, os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, os nossos guias espirituais, nós sentimos que estamos no caminho certo. Todas as vezes em que eu estou triste, angustiado, ferido, abandonado, completamente desnudo, entra em prece. Mas entra em prece, não em desespero, não gritando, não clamando. Porque a espiritualidade nos diz que nós não sabemos orar. Que nós exigimos, que nós gritamos, ao invés de orarmos. E é dessa forma que, ao me permitir entrar em contato com o mais alto, a minha confissão íntima, eu começo a trabalhar o processo da caridade, onde, sim, eu irei para a salvação de mim mesmo, porque essa salvação de mim mesmo me proporciona socorrer outros que não sabem fazer isso. Então essa é a mensagem desse sábado, onde eu termino esse tema, um pouquinho diferente da abordagem que eu fiz na quarta-feira passada.